Olá, mulher de negócios, como vai você? Eu espero que bem. Aqui é a Monique Crespo e hoje nós vamos falar sobre o medo. Pois é, o medo está te impedindo de prosseguir, o medo está te impedindo de caminhar rumo ao seu negócio próspero. Então, hoje nós vamos conversar sobre esse tema que vem impedindo aí muitas mulheres de dar continuidade no seu negócio. Vou colocar aqui o tema para quem for entrando saber do que nós estamos falando. O medo. Bom, vamos lá. Se você ainda não pegou um caderno e um lápis ou uma caneta para fazer suas anotações, pegue, que vai ser importante. Não deixe para depois, porque depois a gente acaba não assistindo novamente. Então, o momento é agora. Vai lá, já separa o seu caderno, uma folha, já separa uma caneta, um lápis para fazer as suas anotações, tá? Vou dar 2 minutinhos para você ir lá rapidinho e voltar. Vou botar uma musiquinha aqui, se não cair a nossa live por causa da música, né? Que de vez em quando acontece. Para dar os 2 minutinhos de tempo para você pegar o seu caderno. Está baixo. Vou aumentar um pouquinho. Bom, então, vamos lá. Sim, às vezes eu sinto medo. Então, vou começar aqui trazendo 10 passos para você se libertar, para você libertar a sua mulher de negócios. Então, já vamos anotando. Primeiro passo: cultivar a fé para se libertar da mania de querer ter certeza de tudo. Segundo passo: se libertar do que os outros vão pensar. Terceiro passo: cultivar a autocompaixão e se livrar da cobrança do perfeccionismo. Quarto passo: cultivar um espírito flexível para se libertar da mania de achar que você não é capaz. Quinto passo: cultivar gratidão e alegria para se livrar do medo do desconhecido. Sexto passo: cultivar a criatividade e se libertar da necessidade de comparação. Sétimo passo: cultivar o lazer e o descanso para se libertar da exaustão como símbolo de status e produtividade. Oitavo passo: cultivar a calma e a tranquilidade para se libertar da ansiedade como estilo de vida. Nono passo: cultivar tarefas relevantes para se libertar das dúvidas e suposições.
10º passo, cultivar risadas, música e dança para se libertar da indiferença e a necessidade de estar sempre no controle. Não importa o que você fizer hoje ou deixar de fazer, você tem o seu valor. Nós somos imperfeitas, vulneráveis e às vezes temos medo. Mas isso não muda a verdade que também somos corajosas e merecedoras de amor e aceitação. Quando errar não é uma opção, não existe oportunidade de aprendizado, criatividade e inovação. O que é ser uma mulher de negócios? É conseguir ser ao mesmo tempo uma construtora de mapas e uma viajante. Você está ali construindo o seu mapa e percorrendo o caminho dessa viagem. E o que nós sabemos tem importância, mas quem nós somos tem muito mais importância. Então não podemos passar a vida esperando ser perfeita. Eu sou uma profissional perfeita. O meu negócio é perfeito para começar. Porque a gente vai aprendendo no caminho. Então, vamos começar com as 3 primeiras atividades, 3 primeiras perguntas para que você possa ir refletindo sobre esse medo. Qual situação profissional você sentiu medo? Ou você sente medo hoje? Primeira pergunta. Segunda pergunta, quando você sentiu vergonha? E terceira pergunta, quando você se comparou? Então, eu vou dar 2 minutinhos para você responder essas perguntas. Quando você sentiu medo? Ou quando você... Por que você está com medo agora? Se você está com medo de alguma coisa profissional. Quando você sente vergonha, o que te faz ter vergonha? E terceira pergunta, quando você se comparou? Quando você compara o seu negócio com o de outra pessoa? Uma das nossas maiores dores é nunca nos acharmos boa o bastante. E aí a gente se priva de começar, de fazer, de experimentar. E na verdade de aprender, né? Porque a gente só aprende fazendo. A gente pode aprender teoricamente alguma coisa, mas a prática não tem preço, né? Muitas vezes a gente até vê profissionais que não têm diploma numa certa área, num certo segmento, não estudaram, mas de tanto que praticaram, às vezes sabe tanto quanto uma pessoa que tem um diploma, né? E tem dias que qualquer negócio vai ter problemas, qualquer negócio vai falhar, você vai falhar como profissional, o seu negócio de alguma forma pode falhar e tá tudo bem. A gente tem que aprender a passar por esses dias, sabe? Os dias que a gente erra, os dias que a gente se sente vulnerável. Não tem nada de errado nisso. E a gente vai aprendendo um passinho de cada vez. Nós vivemos em uma cultura onde temos que ser boas em tudo e algumas vezes o simples fato de humanizar os problemas é que nos trazem luz sobre eles. Porque quando a gente tem coragem de falar, de humanizar, de falar para outra pessoa que está ali na sua jornada junto com você e falar, nossa, eu estou passando por isso, eu não estou dando conta disso, eu não estou conseguindo fazer isso. E aí você começa a ter clareza de qual está sendo a sua real dificuldade. Um exemplo, eu tenho dificuldade com desorganização. E aí você fala, eu tenho dificuldade com desorganização. E aí você, apesar de falar, você começa a focar nisso. Você começa a focar na solução desse problema. E aí você vai procurar outras pessoas que já passaram por isso, que já resolveram esse problema, ou que passam, ou que lutam para resolver. Então,
Quais são as mensagens e as expectativas que definem as mulheres na sociedade em que vivemos? Expectativa de casar, ter filhos, trabalhar ganhando salário mínimo ou algo que não seja muito maior do que o do esposo. Nunca ter tempo para você, ser boa esposa, ser boa mãe, ser boa filha, ser boa em tudo. Então nós temos muitas demandas onde a sociedade cria expectativas na gente. Mas e nós? Quais são as expectativas, os sonhos que nós temos para nós? Porque cada uma tem um sonho. Não que a gente não queira ser tudo, né? Muitas vezes a gente até quer também, mas a gente não dá conta de ser tudo. Ser perfeita em tudo. E aí a gente acaba ficando presa numa caixinha para que a gente não se sinta pertencidas ao ambiente, para que a gente se sinta amada. A gente diz sim para todo mundo e diz não para a pessoa mais importante. Você, nós. Então, olhe para dentro de si, faça um diálogo claro, converse com você. A gente conversa com tantas pessoas e a gente esquece de conversar com a gente, né? Comece a pensar sobre o que faz sentido para sua vida e os motivos pelo qual você acha que você precisa mudar, que você precisa entrar no movimento para estar em paz com você, para estar em paz com os seus sonhos, com as suas vontades. Então, vamos responder aqui mais um trio de perguntas. Tem mais de 3 perguntas. Por que você deseja ter um negócio próspero? Segundo, o que desperta em você esse desejo? E terceiro, qual é a sua motivação? Então, é importante que você responda essas perguntas para quando você sentir medo, para quando você se sentir travada, você ter clareza por que você quer, por que você tem esse desejo, qual é a sua principal motivação para esse objetivo. E se você está travando, se ainda assim você não está conseguindo, o que você está fazendo? O que você pode fazer a partir de hoje para focar na solução disso que está te travando? Vamos pensar em soluções. Porque é normal, quando estamos vulneráveis, nós sentimos medo. Mas o que a gente pode fazer para segurar na mão desse medo? Não estou falando para a gente jogar ele fora, não. Para segurar na mão dele e caminhar junto com ele. O que é vulnerabilidade? A primeira resposta que aparece quando perguntamos o que é vulnerabilidade, o que vem à nossa cabeça é estar nua. A verdade é que quando estamos vulneráveis, ficamos totalmente expostas. Sentimos que entramos numa câmara de tortura que chamamos de incerteza e assumimos um risco emocional enorme. Mas nada disso tem a ver com fraqueza. Verdade e coragem nem sempre são confortáveis, mas nunca são fraquezas. Faz sentido? Nem sempre a gente, quando a gente tem coragem de falar assim, não vou fazer aquilo ali hoje porque eu preciso dar prioridade pro meu negócio. Eu não vou poder te agradar fazendo algo que você quer, algo que não está fazendo sentido para minha vida, porque eu tenho um compromisso comigo mesmo, com os meus sonhos, com o meu negócio, né? Então, quantas de nós nos esforçamos para não ficar vulnerável, para não ter que dizer não? Omitimos, engolimos e até mentimos para não ficarmos expostas. Então, a gente precisa de coragem para buscar ajuda quando não estamos conseguindo fazer o que tem que ser feito sozinhos. O que você faria hoje se soubesse que não iria falhar? O que vale a pena fazer, mesmo que você fracasse? Dar o seu melhor no seu negócio é um ato de coragem, porque você vai
ter certeza, não, dar o seu melhor no seu negócio é um ato de coragem, porque você vai ter que fazer escolhas e você vai ter que dizer não. E ao experimentar esse não, para fazer o que realmente você quer, o que realmente você tem vontade, você vai sentir uma sensação de libertação. Ah, mas eu não quero ter que fazer escolhas. Vão me julgar. Eu vou ficar exposta. A vida é sobre fazer escolhas. Ou a gente faz escolhas e somos julgadas pelas outras pessoas, ou a gente vive acorrentada nas nossas emoções, presas porque a gente não está realizando aquilo que o nosso coração está gritando para realizar. Tá fazendo sentido? Vai anotando todas as ideias, todos os insights, tudo que vier na sua cabeça, vai anotando para que você possa estar refletindo sobre o que a gente está conversando aqui. Então vamos pensar. Vamos pensar agora que você falou não para alguma situação, para que você possa dar prioridade para você, para sua vida, para o seu negócio. Então você está se sentindo exposta. Como que seria? Começa a pensar como que seria. Como você vai se comportar quando você vai se sentir desconfortável no início? E aí faz parte, inicialmente, você se sentir desconfortável. Mas é um processo que no início é difícil e depois, quando você se sentir confortável, você vai sentir uma liberdade que nada vai pagar, porque você vai estar fazendo o que realmente você está com vontade. E você vai ter que correr riscos emocionais, porque algumas pessoas vão gostar de você, vão te respeitar e vão continuar se relacionando com você. E outras não. Só que, será que vale a pena caminhar ao lado de pessoas que não priorizam o meu sonho, que não respeitam o meu sonho, que não negociam pelo menos, porque não precisa ser tudo na tua hora, mas também não precisa ser tudo na hora das outras pessoas, né? Pode ser negociável. Então, será que vale a pena você se anular para viver os sonhos de outras pessoas e deixar o seu sonho de lado? Esses são os riscos emocionais que a gente vive. Porque viver é correr riscos, né? Ou a gente corre risco agradando os outros ou nos agradando. Aí vamos falar agora sobre se garantir sozinha. A jornada da vida não foi feita para ser percorrida sozinha. Eu gosto sempre de falar que se Jesus Cristo não cumpriu a missão dele sozinho, ele precisou dos apóstolos. Quem somos nós para achar que temos que cumprir a nossa missão sozinhos, né? Então a gente precisa de uma mão para nos levantar quando a gente cair. E a gente precisa levantar outras pessoas também quando estiverem se sentindo desencorajadas, né? Porque a vida vai nos dar tombos e nós vamos precisar levantar. Às vezes a gente não vai conseguir levantar sozinha, às vezes a gente vai, mas às vezes não. E a maioria de nós, mulheres, sabemos muito bem prestar ajuda. E quando uma amiga está precisando de ajuda, nós corremos e vamos ajudá-la. Mas deixamos nossos sonhos de lado, vamos ajudar a amiga, vamos ajudar todo mundo, até pessoas desconhecidas, né? Mas e quando a gente precisa de ajuda? Você tem coragem de falar que está precisando de ajuda? Você tem coragem de falar que está difícil? Que você não está conseguindo sozinha? Pois é. Então, só depois que a gente aprender a receber ajuda de coração aberto, é que nós vamos estar preparadas para realmente ajudar outras pessoas. Porque não dá pra gente ajudar outras pessoas se nem a gente está sendo ajudada, se a gente não está conseguindo nem se ajudar. Não faz sentido. Então, as nossas transformações pessoais e profissionais, elas começam a mudar quando a gente
vê, quando a gente reage, quando a gente percebe que o medo não vai nos paralisar, tá? Quando a gente consegue dar a mão ao medo e caminhar, a gente consegue ver essa transformação na nossa vida. Qual momento da sua vida profissional você precisou e não pediu ajuda? Nós queremos parecer corajosas por fora, mas na maioria das vezes estamos apavoradas por dentro, né? Pois é. A falsa proteção exige que a gente fique encolhida e silenciosa por trás dela, sem chamar atenção para as minhas imperfeições e vulnerabilidade. Nós podemos aprender a ser mais vulneráveis e corajosas por conta própria, mas, às vezes, ser ousada, ter ousadia é pedir ajuda. Combatendo e compreendendo o medo. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobrimos o poder infinito da nossa luz. O contato com o nosso medo... Tem um helicóptero passando aqui. O contato com o nosso medo é fundamental para que a gente tenha forças para seguir em frente, ou ele nos paralisa. Então, você está tendo contato com o seu medo, ou você está engolindo ele, fingindo que ele não está ali na sua frente, fingindo que ele não está acontecendo. O mundo não está dividido em profissionais fantásticas e profissionais não fantásticas. Todas nós temos pontos fortes e pontos fracos dentro de nós, mas o que importa é a maneira como a gente escolhe agir. Ninguém é muito boa, muito perfeita, muito burra, muito ruim. Todo mundo tem erros e acertos, né? E todas nós temos vergonha de falar sobre medo. E quando não falamos sobre ele, o que acontece? Parece que o medo aumenta. Aí a gente transfere a nossa autoestima, a nossa capacidade para o que os outros vão pensar, não para o que realmente pode ser. Não pelo que o medo que a gente está sentindo, que às vezes nem é real, né? E a gente vai fazer ele se transformar ali num monstro que vai paralisar a gente. Que o assassino secreto da inovação é o medo. Toda vez que a gente deixa o medo dominar nossa vida, nossos sentimentos, ele nos paralisa. A gente não consegue medi-lo, mas ele tá lá. E sempre que alguém não compartilha uma ideia, pode ser um medo por trás disso. Você já teve uma ideia no seu negócio, você ficou com medo de compartilhar e as pessoas acharem que você tá pagando mico, sei lá, alguma coisa assim? Então, muito provavelmente a ideia poderia ser genial, mas o medo que estava te paralisando, né? Algumas vezes o medo é resultado de ficar repetindo as velhas frases limitadoras que ouvimos quando éramos crianças, ou que simplesmente absorvemos da cultura que nos cerca. Quantas vezes a gente escuta: cala a boca, ou a gente manda nossos filhos calarem a boca, a gente não escuta o que eles têm para falar, não nos escutaram, e a gente começa a reproduzir isso na nossa vida adulta. E a gente fica com vergonha de falar, com vergonha de se expor, porque a gente aprendeu isso lá na nossa infância. Então, na maioria das vezes, a gente já fica travada, e é nosso maior crítico somos nós mesmos. A gente vai ficar se travando, a gente que vai ficar... Esse é o primeiro ponto. Claro que existe o ponto também das pessoas, mas quando você está com clareza, quando você tem clareza do seu objetivo, da sua missão, dificilmente você vai ser paralisada pelas pessoas. Porque o que acontece? Você aprende a gerir suas emoções. A gente aprende a administrar as nossas emoções. E se é o teu sonho, se você tem um motivo para aquilo, por que você vai ficar preocupada com o que as outras pessoas vão falar? Às vezes as outras pessoas estão falando
É sobre o medo delas. E aí, às vezes, nem é culpa delas, assim, delas te criticarem. É porque elas estão com aquele medo e aí acabam passando: olha, minha filha, não faz isso, porque isso vai dar errado. Não faz assim. Mas aí, se essa pessoa que tá te aconselhando, como que é a história dela? A história dela é uma história que vai em direção do que você quer, ou a história dela, ela não tem nada de experiência com o que você quer. Então vamos ser agora claras. Essa pessoa que tá falando pra você ter um medo, que pra você não fazer, exemplo, você quer abrir um negócio, você quer investir em alguma coisa e vem uma pessoa e fala que não. Não faz assim. Como é a história dela? Ela é uma empreendedora e ela tá acima de você. Ela tem acima de você em questão mesmo de sucesso do negócio. E aí ela pode sim ser sua mentora. Talvez ela tenha um olhar que você não tenha. E nem é uma verdade absoluta, tá? Mas existe ali um grande risco de ser real. Mas a maioria das vezes as pessoas que falam pra gente não fazer, que colocam medo da gente, são pessoas que nunca nem chegaram perto dos nossos sonhos. Porque ela tá falando justamente sobre isso, sobre o medo dela que ela tá transferindo pra você. E nem é por mal. Ela tá achando que tá fazendo bem. Né? E aí, justamente também por isso que a gente fica com muita dificuldade de falar sobre o medo. Porque a gente tem que falar sobre o medo, o que a gente tá sentindo, com as pessoas certas. Com pessoas que passam ou já passaram pela mesma problemática que você tá passando agora. Se você for falar sobre o medo, sobre esse medo com uma pessoa que é funcionário público ou que trabalhou num CLT até se aposentar, não vai fazer sentido, né? Porque aí, muito provavelmente, ela vai te dar ali um conselho em cima das experiências dela. Oxi. E aí, a questão é que quando a gente desabafa com a pessoa errada, que a gente compartilha o nosso medo com a pessoa errada, é que a boa menina que existe em nós detesta desapontar as pessoas. Se você compartilha o seu medo com alguém e ela te dá um conselho, você vai ficar com medo de desapontar essa pessoa. E aí você vai acabar fazendo algo, mesmo que você não queira, porque você, além do seu medo, você agora tá com dois problemas. Você tá com medo e não quer desagradar a outra pessoa. Tá com dois medos, né? Então vai escrevendo, vai colocando quais são as situações que você passa ou que você já passou profissionalmente que te travam, que o medo te trava. E aí a pergunta é: como romper esse círculo vicioso? Talvez, dando um exemplo, de que a solução para se livrar do medo não é diminuir pessoas que estejam na mesma situação que nós, mas ao contrário, é darmos as mãos umas às outras para que a gente possa sair dessa situação juntos. Então, quando você vê alguém errando profissionalmente e essa pessoa está ali do seu lado, dá a mão a essa pessoa e que a tua experiência pode ser diferente da dela. E assim, juntas, a gente pode se fortalecer. Então, façam essas atividades, respondam essas perguntas. E antes da gente já tá chegando ao finalzinho, e antes da gente encerrar, eu quero ler aqui um texto que também vai te ajudar a refletir.
Dentro da gaiola. Em uma linda gaiola vivia um passarinho que tinha uma vida segura e tranquila. Era monótona, é verdade, mas a monotonia é o preço que se paga pela segurança. Nos limites de uma gaiola, os sonhos aparecem, mas logo morrem. Por não haver espaço para baterem asas, só fica um grande buraco na alma que cada um enche como pode. Assim, restava o passarinho ficar pulando de um poleiro para o outro, comer, beber, dormir e cantar. O canto era seu aluguel que pagava ao dono pelo gozo da segurança da gaiola. Do seu pequeno espaço, ele olhava os bem-te-vis, atrás dos bichinhos, os beija-flores, com o seu mágico bater de asas, as rolinhas arrulhando, fazendo amor, as pombas voando como flechas. Ah, ele queria ser como os outros pássaros, livres. Ah, se aquela porta se abrisse. Pois não é que, para sua surpresa, naquele dia o dono esqueceu a porta aberta. Agora ele poderia realizar todos os seus sonhos. Estava livre, livre, livre. Ele saiu e voou para o galho mais próximo. Olhou para baixo e pensou: puxa, como é alto, o chão da gaiola fica bem mais perto. Sentiu um pouco de tontura, teve medo de cair e agachou-se no galho para ter mais firmeza. Viu outra árvore mais distante. Teve a vontade de ir até lá, mas não estava seguro de que suas asas aguentariam. E agarrou-se ao galho mais firmemente ainda. Ei, você! Era uma passarinha. Vamos voar juntos até aquela pimenteira? Ela está carregadinha de pimentas vermelhas e deliciosas. É preciso apenas prestar atenção no gato, porque ele anda por lá. Ele ficou todo arrepiado só de ouvir falar o nome gato e disse para a passarinha que não gostava de pimentas. A passarinha então procurou outro companheiro, já que ele decidiu continuar com fome. Chegou o fim da tarde e a noite se aproximava. Onde ele iria dormir? Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha, onde a sua gaiola ficava em árvore. Lembrou-se do prego amigo na parede da cozinha, onde a sua gaiola ficava dependurada. Teve saudade dele. Teria que dormir num galho de árvore? Sem proteção, gatos sobem em árvores. Eles enxergam no escuro? Tinha também que pensar nos meninos com seus estilingues no dia seguinte. Ele nunca imaginaria que a liberdade fosse tão complicada. Teve saudade da gaiola e voltou. Felizmente, a porta ainda estava aberta. Em seguida, chegou o dono e, percebendo a porta aberta, imediatamente a fechou e disse: passarinho bobo, passarinho de verdade gosta mesmo de voar. Mas o passarinho preferiu voltar para a sua vidinha tranquila e segura. Nós, muitas vezes, somos parecidas com este passarinho. A vontade de realizar sonhos faz com que a porta da gaiola se abra, para voarmos para novos horizontes e novas oportunidades. Porém, com medo do desconhecido, assombradas por preconceitos, crenças limitantes, preferimos ficar paradas em nossa zona de conforto. Então, a gente pode trazer aqui essa parábola do passarinho quando a gente está num trabalho, num emprego confortável e que a gente tem medo de voar, a gente tem medo de encontrar os desafios, né, da liberdade financeira, da prosperidade financeira. Então, eu estou feliz que vocês tenham ficado até aqui, até o final. Eu espero que de alguma forma esse conteúdo venha ter ajudado, venha ter te dado clareza sobre o medo e que você possa levar esse mantra aqui com você. Sim, eu tenho medo, mas isso não diminui a minha importância. Sim, eu tenho medo, mas isso não quer dizer que eu não seja corajosa. Sim, eu tenho medo, mas isso não tira o meu valor. E sim, eu tenho medo,
E agora você pode continuar com a sua resposta. Você pode colocar a sua resposta individual aí também, embaixo dessa atividade. Não estamos aqui para querer nos consertarmos, e sim entender as nossas dores e nos apoiarmos dentro de um espaço de solidariedade para que possamos encontrar o nosso próprio caminho. Então não existe verdade absoluta sobre o que a gente deve fazer. O que existe é a gente ir para a ação, ir para o movimento e segurar na mão de outras mulheres que percorrem o mesmo caminho. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela companhia. Que bom, Ana, que você está gostando. Faça as anotações, que vai ser importante. Áurea, obrigada. Leonai, MTech. Meninas, muito obrigada pela companhia. Qualquer dúvida, coloca aqui para mim. Pode me chamar no privado também. E depois compartilha aqui no post. Qual foi o aprendizado que fez mais sentido para você hoje, para que você possa estar vencendo o seu medo? Não esquecendo, vamos lembrar que dia 7, quem ainda não se inscreveu, dia 7 nós temos o workshop da Empreendedora Próspera, tá bom? Então, meninas, tenham um bom finalzinho de domingo, né? Que a gente já tá na parte da tarde. E juntas somos mais fortes. Obrigada pela companhia. Um beijo.